sede de estarmos nesta escola, Senhor, para ouvirmos e aprendermos mais de Ti neste lugar. Oramos em favor do Teu servo, o irmão Cone, que vai estar ministrando a Tua palavra. Dá a ele a Tua bênção, a Tua graça, a unção do Teu Espírito sobre a sua vida, para que ele possa, Senhor, entregar tudo aquilo que o Senhor tem colocado no seu coração. Usa ele nas Tuas mãos, é a nossa oração, o nosso pedido no nome do Senhor Jesus. Gostaria de saudar a amada igreja com a paz do Senhor. Quantos estão alegres de poderem estar mais uma vez na casa de Deus? Pode tomar teu assento. Vou parafrasear a irmã Angélica. Guarda o teu contato com o teu Salvador. Eu acredito que quando esse texto, a leitura bíblica e a matéria foi passada, e muitos dos irmãos têm a possibilidade de ler essa matéria em casa, eu acredito no coração, como ser humano que sou, consciente de que eu já sei qual é a resposta de por que a glória de Deus se vai da nossa presença. O texto áureo e a verdade prática já deixam bem estampado na vida do cristão, na vida daquele que serve a Deus, que tem o contato com a palavra de Deus, que tem a oportunidade, e foi uma oportunidade que Deus nos deu, de estarmos vivos e em segurança pela sua proteção. Realmente é a misericórdia de Deus que tem se renovado nas nossas vidas todos os dias, para que hoje, nesse dia em especial, dia de ensino, de estudo, de aprendizado, nós verdadeiramente possamos entender o quão generoso é o Senhor com as nossas vidas. Amém? Acompanhe na sua apostila, na sua revista, a introdução dessa disciplina. Diz assim: a glória de Deus representava a presença de Javé no templo. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, explicou a razão dessa ordem. E me farão um santuário e habitarei no meio dele. Êxodo capítulo 25, verso de número 8. Essa presença não era incondicional. O povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Sinai. Mas este pacto havia sido violado. O objetivo da presente lição é esclarecer sobre a retirada da glória de Deus do santuário de Jerusalém. O texto já começa dizendo na primeira linha: a glória de Deus, a presença manifesta de Deus, representava Deus no templo, em comunhão com o seu povo. A presença de Deus era manifesta naquele lugar. Traga à lembrança o período de Moisés, traga à lembrança o período de Israel no Egito. Deus sabia que os 40 anos no deserto seriam necessários, primordiais, para que o povo retornasse à sua presença. Traga a presença hoje, a lembrança na sua memória, de quantas vezes Deus oportunizou a cada um de nós de estarmos na casa dele, na presença dele. Este é o templo, esta é a estrutura prédio, mas ela se torna templo, morada de Deus, quando esta mesma glória manifesta no texto, ela está presente nesse lugar. A glória de Deus é ela que espiritualiza esse lugar. Não é o nosso contato diário, não é o nosso vir à casa de Deus. Vir à casa de Deus, todos vemos. Estar presente na casa de Deus, todos estamos. Mas aquilo que é mais importante para esse lugar é a presença de Deus, a glória de Deus. Por isso, notem que
Deus tem um grande interesse de relacionar-se com o povo. Foi Deus que procurou o povo. Foi Deus que falou a Moisés na necessidade de construir um local para juntos estarmos conectados com Ele. Diferentemente daquilo que já ensinamos e aprendemos nesse local sobre os desigrejados, não havia necessidade para eles de estarem em comunhão num lugar como este. Bastava que saíssem para outros lugares, reunissem-se uns aos outros, daqueles que afastaram-se da presença de Deus, da casa de Deus. Bastava isso para que ali Deus se manifestasse. É engano. Deus, ele instituiu a construção de um local específico para a sua adoração. Deus, ele fala a Moisés em Êxodo 25:8: e me farão um santuário. Não é um local qualquer. Santuário, local de santidade, local único e exclusivo que Deus poderia estar presente neste lugar. Santuário, lugar de santidade, lugar de santos do Senhor. É pela glória de Deus que nós estamos neste lugar. É pela glória de Deus que nós podemos estar nesse lugar. Construirão, me farão um santuário. E a promessa de Deus em Êxodo 25 é: e farei e habitarei no meio deles. Deus, ele dá o primeiro passo de comunhão com o seu povo. Deus dá o primeiro passo, o pontapé inicial, porque se dependesse da minha vontade, do meu querer, eu não estaria aqui. Haveria outros lugares para se estar, mas lugar melhor não há do que estar na casa de Deus, na presença de Deus. Versículo de número 8: habitarei no meio dele. Essa presença, diz o autor, não era uma presença incondicional. Não era o querer simplesmente de Deus de vir à casa, ao local, mas havia sim uma condição de estarmos reunidos neste lugar. Por que você levanta pela primeira hora da manhã e vem à casa de Deus? O que te faz vir durante os cultos da tarde ou durante a noite, senão para estar em comunhão com aquele que te criou, com aquele que te separou, e por que não dizer assim como o povo hebreu no Egito, aquele que te libertou das coisas desse mundo. Esse era o interesse de Deus, essa era a condição de Deus, e o texto diz que o povo tinha compromissos de acordo com a aliança feita no Monte Sinai. Deus, ele retira o povo de Israel, Deus tira o povo do Egito, e andando pelo deserto, se depara frente a um monte chamado Monte Sinai. O monte aonde Deus teve o contato com Moisés para passar as tábuas das leis, a saber, os 10 mandamentos, as orientações para o povo de Deus, para poderem estarem na sua presença. Era uma condição necessária que o povo de Deus obedecesse essas regras. Os 10 mandamentos, as ordens diretivas de Deus, ordens que vieram do coração de Deus, não foram ordens criadas pelo homem, mas foram ordens estabelecidas pelo próprio Deus, na condição de que o povo estivesse na sua presença. Estando na sua presença, o povo era abençoado. Estando na sua presença, nós, trazendo para o tempo presente, estando na presença de Deus, nós somos cuidados por Ele, nós estamos orientados por Ele, estando na presença de Deus. Deus, ele diz: institua-me um lugar para adoração, um santuário, e eu estarei com vocês neste lugar, habitando neste lugar. Convido vocês a abrirem a sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo de número 15. 2 Crônicas, capítulo de número 15, versículo de número 1 e 2. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 15, e o versículo de número 1 e 2.
Amém? Qual é a orientação? Prática. Deus está dizendo que as coisas seriam fáceis? Não. Estar na presença de Deus é muito difícil. Requer empenho, dedicação, sacrifícios, escolhas. Momentos como este, aqui, neste local, são escolhas que nós fazemos perante agora a palavra de Deus. Ele avisa a Asa, ao rei Asa, que enquanto o povo de Deus estivesse o buscando, ele, o Senhor, estaria com ele. Mas ele avisa também que quando o povo de Deus se afastar da sua presença, o Senhor também se afastaria, deixaria. Mas Deus, ele não é um Deus que abandona por definitivo. Sempre houve a necessidade na nação de Israel, quando o povo se afastava da presença de Deus, quando desviava o seu olhar dos caminhos do Senhor, sempre houve a necessidade do juízo de Deus, do tratamento de Deus com o seu povo. Quem de nós aqui nunca se sentiu às vezes desamparado, orou, pediu, creu no milagre e não aconteceu? Na verdade, nós deveríamos estar nos examinando a nós mesmos. Deus não erra, meu irmão. Deus não falha. Deus não se adianta e nem se atrasa naquilo que Ele tem preparado para a sua igreja, para o povo. Mas nós sim mudamos muitas vezes de direção. E Deus avisa o rei Asa dessas condições. Vocês têm compromisso comigo, assim como eu tenho compromisso com você. O termo aliança, descrito nessa lição, mais próximo desse tempo, é um contrato feito com Deus e com o seu povo. Mas Deus, ele sempre quis que esse contrato ele fosse recíproco. De que maneira? Buscando a sua presença, ele se voltaria para nós. Orando e intercedendo a ele, ele atenderia a esse pedido. Muitas pessoas afastaram-se da presença de Deus e culparam a Deus porque as coisas não aconteceram como elas determinavam. Quem determina algo é Deus. Quem realiza algo na nossa vida é Deus. Mas nós temos esse compromisso de buscar ao Senhor, não apenas no momento deste horário de culto ou durante a noite, mas o compromisso que Deus fez com o seu povo era um compromisso eterno. Valeria todos os dias da sua vida nesta terra. E logo após, passando para a morte, continuaríamos com ele. O texto diz que esta aliança feita com Deus foi quebrada. O povo quebrou a aliança. O povo buscou outros deuses. O povo construiu imagens que Deus havia reprovado, que não haveriam de buscar outras imagens, senão a sua presença. E eu trago a lembrança para vocês aqui da construção, no livro de Êxodo 32, da construção do bezerro de ouro. A Bíblia diz que Deus nomeou Moisés como um estadista, conduzindo o seu povo na direção e no rumo à Nova Canaã. A Bíblia diz que no Monte Sinai, Deus estabelece aquele local como a sua morada naquele momento, para que Moisés subisse até o monte e recebesse as orientações de Deus. Todos os dias nós estamos no culto, amém? Todos os dias nós buscamos a presença de Deus, amém? Todos os dias, mas nem todos os dias nós obedecemos a Deus. Nós cumprimos com o que o Senhor tem falado. A Bíblia diz que Moisés sobe ao monte para receber as tábuas da lei. O povo já estava esperando por demasiado, insatisfeito. Chamarão e diz Arão: Moisés, aquele que Deus escolheu para nos guiar, está demorando muito. Deus não se adianta e Deus não se atrasa. Ele chega no momento certo. É no momento certo que Deus age. A Bíblia diz que Arão então diz para o povo: retirem todas as peças que vocês têm de ouro e vamos fundi-la. E a Bíblia fala que foi fundido a imagem de um bezerro de ouro. E quando Moisés retorna ao local, à tenda, o povo estava lá, virado de costas para o bezerro. Porém,
de costas para Deus, porém de frente para o bezerro. E Deus disse em 2 Crônicas, que acabamos de ler, que enquanto este povo me buscasse, eu estaria com ele, eu estaria na sua presença, eu habitaria no meio dele. No tópico de número 1, que fala sobre a glória de Deus, eu queria fazer uma leitura que está em Romanos capítulo 9, versículo 4 ao 5. Romanos 9, do 4 ao 5. Esse texto ele não está dentro da apostila, dentro da revista, mas convém trazer a lembrança de que o povo muitas vezes foi ingrato com Deus, mas achava-se merecedores das bênçãos. Foi ingrato com o Senhor, mas achava que era merecedor de algo maior em especial. Mas Deus já o abençoava, Deus já o privilegiava. Romanos capítulo de número 9. Quem achou que possa fazer a leitura de Romanos capítulo de número 9, versículo 4 ao 5. Amém? O que esse texto está dizendo? Todas as nações à sua volta, à volta de Israel, cultuavam a um Deus, mas somente a nação de Israel tinha o grande Deus. Todas as nações em volta de Israel havia promessas determinadas pelos seus deuses, mas somente Deus tinha um Deus que realmente cumpria com essas promessas. O texto está dizendo que o povo era ingrato, tinha tudo que poderia receber e mesmo assim estava insatisfeito. Somente eles tinham Cristo como a sua raiz, como essência do seu povo. Somente eles, mas eles olhavam sempre para o lado. O lado do terreno da direita é mais verde que o lado da esquerda. As bênçãos estavam determinadas, as promessas já estavam nas mãos deles, mas eles reclamavam mesmo assim. No tópico de número 1, fala justamente sobre essa glória de Deus. E o que é a glória de Deus? Tão batida nos altares, uma coisa que se tornou banal até mesmo de se falar. Glória, 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 a glória de Deus. E na verdade nós nem mesmo sequer sabemos o que Deus faz através da sua glória em nossa vida. Sobre a glória de Deus, o autor diz que a glória de Deus baixou, desceu do céu à terra. Primeiramente no tabernáculo, no dia da sua dedicação. Deus, ele sabe quanto tempo esse povo passaria no deserto, mas também sabia da necessidade que teria de buscar a Deus. Então a forma que Deus agora orienta o povo é da construção de um tabernáculo. E esse tabernáculo não é como o templo, esse tabernáculo é móvel, pois o que Deus iria fazer logo a seguir na condução desse povo, haveria momentos de caminhadas longas e momentos de caminhadas mais curtas. Mas todas as vezes que o povo parava num determinado local específico por Deus, determinado pelo Senhor, o povo armava o tabernáculo, o local de adoração a Deus. Como diz o texto, no dia da sua dedicação. Hoje é o dia da nossa dedicação. Deixamos um bom domingo de sol, um dia ontem chuvoso, mas que depois Deus nos abençoou novamente com o sol da justiça, por assim dizer, ontem durante a tarde. Então Deus nesse dia determinava esse local como esse dia, um dia de dedicação, um dia de oração, um dia de súplica. Muitos vêm a esse local muitas vezes para buscar a Deus por uma graça, por um milagre, por uma cura, por um sustento. Mas nem todos vêm a esse lugar apenas por isso. Muitos vêm para agradecer a Deus pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério, pelo seu viver, pela sua família. E nesse dia,
a glória de Deus baixou do céu à terra. O que o autor está dizendo? Que Deus se manifestou de uma forma visível ao povo. De que maneira? Manifestou-se através da presença de uma nuvem sobre a nação de Israel. Durante o dia, o sol escaldante, o povo andando pelo deserto sentia o calor, a desidratação do corpo, a necessidade de beber água. Mas esse calor só não era mais escaldante, avassalador para o povo, porque a presença de Deus era manifesta, era visível. Uma cobertura, por que não dizer uma cobertura espiritual sobre toda uma nação. Uma nuvem que protegia o povo do sol escaldante. Uma nuvem que baixava a temperatura ambiente de 54 graus a 40 graus, talvez 22 graus, ou um dia como este, para que o povo pudesse peregrinar por uma terra que Deus havia prometido para ele. A glória de Deus. Depois disso, esta cena, diz o autor, se repetiu por ocasião da inauguração do Templo de Jerusalém pelo rei Salomão. Então a manifestação da glória pôde ser visível aos homens. Não havia o que duvidar, não havia o que dizer que Deus não estivesse com eles, pois ele se manifestava visivelmente. Não são olhos espirituais, mas é a olho nu. Da mesma forma como a Bíblia diz que quando ele vier buscar a sua igreja, no dia do arrebatamento, isso nada ficará às escondidas, nada ficará em oculto, tudo será visível ao que crê e ao que não crê, ao que está na sua presença e ao que não está, ou que não está mais na sua presença, ao que não acredita que há um Deus sobre todas as coisas e aquele que acredita que se chegou até esse dia, a esse domingo, é porque Deus estava protegendo. Deus estava cuidando de cada um de nós. E a Bíblia fala que Jesus se manifestará nos ares, sons de trovão, e toda a terra ouvirá esse som. Todos verão com os olhos naturais a manifestação de Deus na vinda do retorno para buscar a sua igreja, para buscar os que são salvos. Amém? Tudo bem até aí? Subtópico número 1. A glória ou o significado da glória. O contexto ajuda a esclarecer o sentido do termo glória. Palavra hebraica, kavod, que literalmente significa peso. Entenda que literalmente é algo que nós podemos definir de uma forma geral. Glória, literalmente como peso. E nós temos dois textos que falam ali do Antigo Testamento. O primeiro texto é de 1 Samuel 4,18, que narra o momento em que o profeta Eli se descuida e cai e quebra o seu pescoço. E o texto de 1 Samuel diz que aconteceu isso porque ele era velho e pesado. O sentido literal da palavra kavod, peso, estrutura, massa. No texto de 2 Samuel, capítulo de número 14, versículo 26, a narrativa de um homem belo, narra a Bíblia por ser belo, imponente, mas que possuía uma cabeleira muito grande. Absalão, que quando ele cortava essa cabeleira, devido ao seu peso, esta cabeleira, este cabelo, chegaria a pesar em torno de 2,3 kg somente de cabelo. O texto que estou falando é literal, Euclides. O texto que eu estou falando é literal, kavod, peso. Mas o que nós falamos aqui não é de algo literal, é de algo espiritual. Kavod é um termo hebraico para glória. Assim como doxa, aqui descrito no texto, é um termo grego também
para glória. E o que é glória, realmente, falando de uma forma prática? Glória é o que nós sentimos todos os dias. Glória é o que nos move todos os dias. Glória é o que muda a nossa estrutura não humana, física, mas muda o nosso interior. Glória é a própria manifestação de Deus durante o culto. Quando buscamos nesse lugar, quando entregamos a nossa vida, como diz a palavra, de todas as nossas forças, com todo o nosso entendimento, com tudo aquilo que temos aqui, de buscar a Deus, de entender a Deus, de conhecer a Deus, não pelo que Ele tem feito, mas pelo que Ele é na nossa vida, como Ele foi na nação de Israel. E Ele continua sendo. Ele aguarda ainda que a nação de Israel se volte inteira ao seu lugar de origem. Estão espalhados em todo o planeta, mas que também se voltem de toda para a sua presença e reconheça e entenda que Deus havia traçado um plano, uma referência para aquela nação. Kavod, o significado de Kavod é glória, é aquilo que invade o nosso ser, muda o nosso caráter, não muda a nossa personalidade. Aquele que é pacato ensina pacatamente, e o povo entende. Aquele que é agitado, aquele que é agressivo, aquele que é eufórico, da mesma forma, Deus o usa como ele é. Não muda 1 centímetro da sua personalidade, mas muda sim o seu caráter. O contato com a glória de Deus é o que muda a nossa estrutura espiritual. É por isso que o texto está dizendo que a palavra hebraica kavod, no sentido literal, é peso, estrutura, massa, mas num sentido espiritual é peso de presença de Deus, peso de realeza de Deus, peso de saber que quando está nesse altar e diz: sinto a presença de Deus, com certeza o Deus vivo está nesse lugar, agindo através de, por meio de, daqueles que escutam a palavra de Deus, daqueles que são orientados pela palavra de Deus. A Septuaginta, a antiga versão grega do Antigo Testamento, emprega vários termos, entre eles o que eu disse agora, grego, doxa. E esse sentido tem como sentido de glória, de esplendor, de poder, de honra, de reputação. E um outro termo grego é timé, que significa valor e honra. A Bíblia diz que realmente nós seremos cheios da glória e do poder de Deus. Amém? A Bíblia diz que todos, se você duvida, a Bíblia diz que todos seremos cheios de glória e de poder. A mudança do nosso caráter é a glória de Deus sentida no nosso ser. Nós já não agimos mais como agíamos, nós não pensamos mais como nós pensávamos, nós não temos atitudes e reações e ações frente a coisas adversas da nossa vida como nós fazíamos no passado. E isso é a glória de Deus invadindo o nosso ser. Eu não sou mais assim, eu não penso mais assim, eu não falo mais assim, eu não ajo mais assim, não tenho atitudes mais assim, porque Deus, através da sua glória, manifesta na sua vida, no templo, na comunhão dos santos, agora começa a realizar a obra verdadeira, que é mudar o nosso ser. O tema dessa lição é: quando se vai a glória de Deus? E talvez só agora nós pensamos em entender o porquê não está acontecendo coisas que deveriam acontecer. Por que o povo não está orando mais? Por que o povo não está intercedendo mais? Por que os milagres não têm acontecido? Tudo está acontecendo sim, mas nós não estamos praticando aquilo que Deus determinou. Da mesma forma como Israel realizou aqui, nesse texto, eles tiveram um pacto com Deus, uma aliança com Deus, fizeram um contrato com o Senhor, mas o Senhor continuava cumprindo a sua parte. Mas o povo estava descumprindo. Já deixava de adorar ao Senhor para adorar a imagens de bezerro. O texto já avisava que não seria fácil, mas que ele estaria na presença deles, do povo, nossa presença hoje, enquanto o povo estivesse o buscando, o adorando. É esse o sentido de templo, local de adoração, local de louvor,
local de gratidão. É neste local que nós entregamos sim os nossos pedidos para Deus com mais intensidade, com mais fervor, mas é aqui também que nós agradecemos a Deus a todos os dias pela nossa vida, como ela é. Se ela está difícil, reveja o seu conceito e não reveja o conceito de Deus, pois ele não mudou. Ele é imutável, ele continua sendo o mesmo. Nós somos mutáveis, nós mudamos todos os dias. Todos os dias nós pensamos diferentes e agimos diferentes, mas na ação correta e no pensamento correto, aí está manifestada a glória de Deus. O texto segue dizendo: mas nas visões de Ezequiel, glória indica resplendor pela presença do Senhor. Glória é a manifestação de Deus durante o momento do culto, a manifestação de Deus no seu lar, quando você com intensidade busca a presença de Deus. Rei Ezequias vai saber que vai morrer e é avisado pelo profeta: arruma a tua casa, põe tudo em ordem. Põe a tua casa em ordem, organiza tudo e deixa tudo pronto, porque tu vai morrer. É inevitável, a profecia já foi dada. E a Bíblia diz que o rei Ezequias vira-se para a parede e começa a orar, a buscar a presença de Deus, a clamar a presença de Deus, a chamar a presença naquele local, de tamanha intensidade que Deus ouve e vê as suas lágrimas, conhece o coração dele. Volta lá, profeta. Volta lá, porque aconteceu algo novo, diferente na vida deste rei. Volta lá e diga para ele que serão acrescentados na sua vida mais 15 anos. É a presença de Deus, é a glória de Deus. Então, quando vemos essa casa, buscamos a presença de Deus, não perdemos tempo em olhar para a direita e para a esquerda para ver como aquele ou esse está fazendo. É você e Deus, sou eu e Deus neste local. Se eu não o buscar neste local, se eu não entregar a minha vida neste local, para quem eu entregarei? Em que momento eu entregarei? E o texto diz que essa visão foi mostrada para Ezequiel. Na lição anterior, o povo de Deus já estava adorando ao Senhor no templo, no tabernáculo. Mas, de repente, algo começa a entrar dentro. Deuses estranhos, atitudes estranhas naquele local. E Deus chama e mostra a visão de Ezequiel isso. Eles estão adorando a postes ídolos. Eles estão na casa, mas no seu lar adoram a outros deuses. Eles estão na casa, cultuando com a sua boca, com os seus lábios, mas o seu coração está distante de mim. São as coisas monstruosas que são visíveis a olho nu, que nós todos podemos detectar e dizer: isso é errado, isso é enganoso, isso é mentira, isso não existe, isso é blasfêmia, isso é heresia. Mas havia também as coisas que estavam encruadas, escondidas, e a Bíblia diz que dos olhos do Senhor nada escapa, e Deus mostra para Ezequiel em visão: cavoca essa parede e veja que há dentro dessa parede animais, desenhos de répteis, miniaturas pequenas como as nossas vontades, pequenas como os nossos desejos. Olha aí, Ezequiel, aí está acontecendo aquilo que eu já havia falado. Não é fácil seguir a Cristo, mas ele mostra que essa glória manifesta para Ezequiel não é essa glória do homem, do aplauso, do elogio, do tapinho nas costas, mas é a glória manifesta da ação de Deus sobre a igreja. A bênção ela vem do alto, na mesma simetria do altar, um lugar mais alto de destaque. A bênção vem do alto. O poder vem do alto, a autoridade vem do alto, o resplendor é notório quando a presença de Deus está nesse lugar, quando o agir de Deus está nesse lugar. O que é essa glória de Deus, senão os atributos de Deus sendo inseridos dentro de nós? Que atributos são esses de Deus? A justiça, o amor, a bondade, a paciência, a misericórdia e a fidelidade de Deus habitando dentro de nós. Pequenos vasos, muitas vezes sujos, muitas vezes quebrados, mas que Deus quer
estar no meio de nós, habitar no meio de nós. Amém? Na página número 28, o próprio profeta falando em Ezequiel, capítulo de número 1, 26 ao 28, e fala do vocabulário chamado Shekinah, um vocabulário utilizado muitas vezes errado. Há um louvor muito antigo que fala sobre derrama a tua Shekinah sobre nós, utilizando esse termo Shekinah como glória, como presença de Deus, mas na verdade esse termo Shekinah, ele não está escrito no contexto ou escrito nas palavras sagradas do Velho e do Novo Testamento. Shekinah é um termo usado especificamente no Talmud, que é para os judeus, a Bíblia de orientação, o livro de ajuda ao povo judeu. A Shekinah de Deus não é essa manifestação da glória, o derramar da glória de Deus sobre as nossas vidas, a mudança da nossa vida. Mas a Shekinah, e aqui me permita mostrar dois termos bíblicos de Talmud, mas está também relacionado, está dentro, escrito na Bíblia Sagrada, que é Shakhan. Shakhan é um termo para perto de, habitar em. E todas as vezes que Deus teve interesse, desejo, vontade de falar com o seu povo, Deus não falou distante do seu povo, Deus falou perto do seu povo, na presença do seu povo. E aí nós temos o termo Shakhan, que é o habitar de Deus, o morar de Deus, a presença de Deus não distante do homem, mas perto do homem. E essa palavra é que vai derivar o Shekinah, a presença de Deus habitando dentro do homem, próximo do homem, junto ao pé do ouvido do homem. Mishkan também é um termo que se designa para habitação, para morada. E nós lemos nesses textos que Deus tira o povo de Israel em direção ao deserto, mas ele pede que a continuidade de oração, de busca, de comunhão, de conversa com o Senhor seja manifestada, para que a glória de Deus se manifestasse no tabernáculo dele, na construção móvel dele. Então nós vemos a Shekinah como uma habitação, como o habitar de Deus dentro da nossa vida, diferentemente do que é glória de Deus, presença de Deus. Habitar com o povo é bem diferente de presença de Deus. Presença tem mudança, tem renovação, tem transformação, tem auxílio. Mas estar na casa de Deus nem necessariamente é estar no convívio ou na presença dele. Estamos muitas vezes nos bancos sentados, mas estamos desatentos. Estamos na casa dele, na habitação dele, mas não estamos nesse momento porque estamos desatentos ou com dificuldades que vemos ser maiores do que o nosso Deus, que nós estamos na habitação dele, mas não estamos na sua presença. Mas quando a glória entra, quando a presença de Deus se manifesta, acontece a mudança, a transformação. No tópico de número 2, nós vemos essencialmente a glória de Deus. E o texto diz que ela já se manifestou aos filhos de Israel. Aonde? No tabernáculo. No local de habitação do povo de Deus, no local de habitação da presença de Deus. Diz também que essa presença grandiosa não apenas se manifestou no tabernáculo, no templo móvel, mas depois na construção definitiva para a colocação da arca no templo de Salomão. Abra sua Bíblia, por gentileza, em 2 Crônicas, capítulo de número 5, verso de número 13 e 14. 2 Crônicas, capítulo 5, verso de número 13 e 14. Quando eles, obviamente, davam a trombeta, cantavam
A glória do Senhor estava na sua casa. O louvor acontecia, as orações aconteciam, a intercessão acontecia, as trombetas eram tocadas, os louvores eram tecidos, e à medida que o povo o buscava, Deus se manifestava. À medida que o povo o buscava, Deus se apresentava. E aqui está a manifestação visível da glória de Deus na sua casa. A casa estava cheia da sua glória. A fumaça, a Shekinah agora inunda aquele lugar. A presença de Deus habitava naquele lugar. Em 2 Crônicas, capítulo 7, de número 1 ao 2, a Bíblia vai falar também da dedicação do povo de Deus no templo. Buscamos a Deus em todos os lugares, mas o local de dedicação, o local da presença, de comunhão que Deus havia determinado para Moisés, a construção, para Salomão, a construção do lugar de adoração era no templo. Buscamos Deus em casa, buscamos a Deus no individual, no sozinho, no quieto, mas Deus ele sempre uniu o seu povo num único propósito, em um único local de adoração, que é o templo da casa, é a casa de Deus, é neste lugar. É diferente daquilo que os desigrejados dizem, não precisa ter lugar para se encontrar, basta qualquer lugar, nós nos encontramos. Não, as coisas de Deus são ordenadas, são com ordem e são com decência. 2 Crônicas capítulo 7, versículo de 1 a 2, diz que acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu, consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu esta casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa dele, a casa do Senhor. A presença de Deus, ela nos inunda. Aqueles que ficam de fora querem entrar, não tem a oportunidade. Vai chegar o tempo em que buscaremos essa casa para louvar ao Senhor, para buscar ao Senhor, e Ele não estará mais aqui. Ele já estará no local eterno, na Jerusalém, e nós estaremos aqui, desassistidos. Então o tempo de buscar a presença de Deus é agora. O momento de estar na casa de Deus é agora. Jesus ele vai destruir, de certa forma falando, como o texto bíblico fala, ele vai destruir os templos, as moradias, os prédios, as casas, os locais de encontro do povo de Deus, porque já não seria mais necessário agora. Esse templo não seria mais necessário, pois a manifestação de Deus já não manifestaria neste local, mas manifestaria na vida do homem. 1 Coríntios, capítulo de número 16, 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 19. O apóstolo São Paulo está dizendo: ei, vocês não sabem que vocês são a morada do Espírito de Deus? Ei, vocês não sabem, vocês não entenderam que dentro de vocês habita o próprio Deus? Ei, dentro de vocês mora o Espírito Santo, mora a presença de Deus. Então quer dizer que os templos não são mais necessários? Não, não é nada disso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que todo este local, a estrutura física no tempo de Jesus se desfaria, mas o que move este lugar, o que move a vida das pessoas não é a estrutura, é a presença, é a glória de Deus. Podemos estar num local fechado, em 2 ou 3 pessoas reunidas naquele lugar como igreja, e Deus se manifestar naquele lugar pequeno, porque ali Ele vê um coração justo, Ele vê um coração sincero, Ele vê alguém que se entrega por inteiro, sem ressalvas, e Deus se manifestaria da mesma forma, mas não naquele local, como era na Arca da Aliança, no meio dos querubins, a manifestação da glória visível. Mas esse mesmo Deus agora, Ele vai se manifestar na vida do homem, dentro de ti, dentro de mim. O texto fala em João capítulo 14, versículo 23.
João capítulo 14, versículo de número 23. João, capítulo de número 14, versículo de número 23. Amém? A morada é nele. Existirão os templos até a sua volta? Existirão. O povo continuará a se reunir? Continuará. Estará assentado junto em comunhão? Estará. Mas a manifestação da glória estará dentro do homem. O agir de Deus estará dentro do homem. A presença do Espírito dentro do homem, dentro deste templo, que não foi feito e construído por mãos humanas, mas que foi construído, soprado por Deus. Encerrando e indo para o final, havia 2 tópicos que falavam do segundo templo. Qual o segundo templo? E qual foi o primeiro? O primeiro templo foi o templo edificado por Salomão. E lemos em 2 Crônicas que logo nesse dia da edificação, da abertura das portas para o povo, Deus ele se manifestou de tamanha forma grandiosa naquele lugar, que quem estava fora, como sacerdotes, não conseguiram entrar. Quem estava dentro estava sendo tomado por uma glória, pela própria presença do Deus, a essência de Deus manifestada durante o culto, durante a adoração. Os templos do passado eram os templos de sacrifício, de morte, de holocausto, de expiação pelo pecado. Pelos erros chegávamos diante de Deus, entregávamos ao sacerdote, ele sacrificava o animal, aspergia o sangue, e esse momento da expiação, do perdão no altar de Deus, no templo de Deus, na arca da aliança. Os templos da agora, desse momento, é o templo de adoração. Não há sacrifícios. Mas o sacrifício maior Cristo já fez na cruz do Calvário. Mas o nosso sacrifício é sim de podermos estar todos os dias na presença de Deus. É um sacrifício. Levantar de manhã, em dia frio, em dia quente, em dia chuvoso, em dia de dificuldades, em dia de problemas. É um sacrifício. Mas viemos a essa casa com um único propósito: adorar a Deus, exaltar o seu nome, glorificar a Ele, render graças e adoração. E o texto diz sobre o segundo templo, que esse templo de Salomão fora destruído pelos babilônicos, tomado no período do exílio. O povo de Israel agora foi impedido de adorar ao Senhor, de louvar ao Senhor, mas como Deus é o controlador do universo, Ele controla a sua soberania, rege essa terra, rege as nossas vidas. Aprove Deus enviar um persa para destruir o povo da Babilônia. E esse povo agora, ele é liberto por um homem chamado Ciro, o persa, o rei. E esse Ciro recebe do próprio Deus, e o seu espírito foi movido pelo Espírito de Deus. Por que não dizer que a glória de Deus tomou conta de Ciro, e Ciro ele decreta no exílio a libertação de aproximadamente 55 mil israelitas, que agora estavam sendo devolvidos à sua terra natal, e ainda recebem a autoridade de que poderiam reconstruir o templo que fora destruído pelo período babilônico. O povo constrói e reconstrói esse templo, e o texto bíblico diz que esse templo de Zorobabel, um príncipe da descendência de Davi, constrói o templo. O templo não se parece nem de perto com o que era o templo de Salomão, e o povo fita os seus olhos naquilo que ele vê. É bonito, é belo, é grande, é espaçoso, mas o povo olha para esse templo inanimado, sem a presença de Deus, e diz: esse templo é pequeno, eu acredito que não caiba nesse local, por ser pequeno, a glória de Deus. E novamente agora o templo de Zorobabel, ele é restaurado, novamente reformado por Herodes, e mesmo assim a glória acaba não se manifestando naquele lugar. Um novo templo, um novo local de adoração a Deus, mas a glória não se manifesta ainda naquele local. E é necessário, no período de Cristo,
que viesse aquele templo e através da ministração da sua palavra, novamente a glória de Deus fosse manifesta para aquele povo, apresentada para aquele povo. Os antigos conheciam o templo como era e se frustram quando o templo agora reformado é pequeno, mas para os novos que estavam ali, aquilo era grandioso. Ali a presença de Deus poderia habitar. Dois momentos idênticos da história, porém por óticas diferentes. Por aquele que já conhecia a história, por aquele que conhecia o templo como ele era e a manifestação de Deus, e se frustra porque acha que aquele local é pequeno. Mas os novos que estavam vindo, eles podem contemplar com alegria. O texto bíblico diz que eles se alegravam, que glorificavam por agora ter um local para a manifestação de Deus naquele local. Mas Jesus vem e mostra que a glória de Deus, ela realmente se manifesta no homem, na igreja, no povo. A orientação de Deus para o povo, o conhecer-se de Deus para o povo. E tudo isso nós encerramos nessa manhã, Hebreus capítulo 3, versículo de número 12. Hebreus capítulo de número 3, versículo de número 12. Hebreus, capítulo 3, versículo de número 12. O que afastou a glória de Deus? O coração maldoso, as atitudes enganadoras, as abominações, os cultos a outros deuses, o cultuar a outras imagens. Deus não errou no seu plano e no seu projeto. O homem errou. O homem traçou caminhos diferentes daquele que Deus havia traçado para a sua vida. Orem, busquem, clamem, e eu estarei no meio de vós, para que o seu coração mau, porque o coração do homem é mau, para que o seu coração mau não se manifeste, mas para que a glória de Deus agora abundante em ti faça um novo homem, um novo ser, para me adorar no templo. Vamos colocar em pés? Pastor João?